muito antes de o Natal se tornar uma data marcada no calendário, muito antes das luzes nas janelas, das canções repetidas todos os anos e das imagens já conhecidas, o ser humano aguardava algo no coração da noite. Antes de existir presépio, antes de existir igreja, antes de existir qualquer dogma organizado, existia o inverno, existia o frio, existia a escuridão prolongada e existia o medo silencioso de que a luz talvez não voltasse. Os povos antigos observavam atentamente o céu e a terra. Sabiam que havia momentos do ano em que o sol parecia enfraquecer, em que os dias se tornavam cada vez mais curtos, em que a natureza inteira se recolhia. Árvores perdiam suas folhas, animais diminuíam seus movimentos, o solo parecia adormecer. O solstício de inverno não era apenas um evento astronômico, era uma experiência existencial. A noite mais longa do ano não representava apenas escuridão no céu, mas também uma sensação de escuridão dentro do próprio homem. Era nesse ponto extremo, quando tudo parecia diminuir, quando o calor se afastava e a vida parecia mais frágil, que surgia uma pergunta silenciosa e profunda. A luz ainda vive? O sol voltará? A vida retornará? Essa pergunta não era teórica, ela atravessava o corpo, a sobrevivência e a alma. O Natal nasce exatamente nesse limiar. Não nasce no auge da luz, nem na abundância, nem na vitória. Nasce no limite, no ponto mais baixo da luz visível, no instante em que a esperança parece quase imprudente. Por isso, desde as tradições mais antigas, o nascimento da luz sempre foi celebrado no coração da noite. Muito antes de Jesus, antes do cristianismo, antes mesmo da escrita, povos de diferentes regiões acendiam fogueiras, realizavam rituais e aguardavam o retorno do sol. Celebravam o renascimento da claridade, não como algo garantido, mas como um mistério sagrado. A luz não era celebrada porque era certa, era celebrada porque era desejada. O verdadeiro significado do Natal começa aqui. Não começa com um menino numa manjedoura, mas com o reconhecimento de que a luz só é percebida quando a escuridão se torna profunda. É na ausência que o símbolo nasce. É no vazio que o sagrado encontra espaço. É quando tudo parece adormecer que algo invisível começa a se mover. Em sua raiz mais antiga, o Natal não é apenas uma festa, é uma vigília, uma espera silenciosa por algo que ainda não se vê, mas que se pressente. Uma confiança frágil de que, mesmo no auge da noite, algo está sendo gestado no invisível. Talvez seja por isso que essa data atravessou milênios. Porque geração após geração, o ser humano continua atravessando seus próprios invernos interiores. Momentos em que a fé enfraquece, em que o sentido se apaga, em que o mundo parece frio demais e a alma cansada demais. O Natal surge então como um sussurro antigo, repetido em diferentes linguagens ao longo da história. A luz não morreu, ela apenas se recolheu. E tudo o que nasce de verdade, nasce no escuro. Com o passar dos séculos, essa expectativa silenciosa pela luz foi ganhando nomes, rostos e histórias. Povos diferentes, em regiões diferentes, começaram a personificar aquilo que antes era apenas pressentido. A luz deixou de ser somente o sol no céu e passou a ser vista como um princípio espiritual, algo que não apenas aquece a terra, mas também desperta a consciência. Nas tradições antigas, o sol nunca foi apenas um astro. Ele era símbolo da ordem, da vida que vence o caos, da inteligência que ilumina a escuridão da ignorância. Quando o sol parecia enfraquecer no inverno, não era apenas a natureza que entrava em crise. Era também a imagem simbólica da própria alma humana. O enfraquecimento da luz exterior espelhava o risco da escuridão interior. É por isso que tantas culturas celebraram, quase no mesmo período do ano, o nascimento de deuses solares. No Egito, Horus,
na Pérsia, Mitra, em Roma, o Sol Invictus. Em todos esses mitos, a mesma estrutura se repete. A luz nasce quando a noite atinge seu ponto máximo. O divino surge quando tudo parece perdido. O Salvador aparece não no conforto, mas no limite. Quando o cristianismo surge, ele não cria essa estrutura. Ele a herda. O nascimento de Jesus é colocado exatamente nesse ponto simbólico do calendário, não por acaso, mas porque ele encarna a mesma linguagem arquetípica. A luz que nasce no mundo, quando o mundo está mergulhado em sombras. Mas há algo ainda mais profundo nessa escolha. Jesus não nasce em um palácio, nem em um templo, nem no centro do poder. Ele nasce à margem, no silêncio, no anonimato, no frio, em uma manjedoura, um lugar destinado aos animais, não aos reis. Isso não é um detalhe narrativo, é uma mensagem simbólica clara. A luz não nasce onde o ego domina. Ela nasce onde há humildade, vazio e receptividade. O Natal, visto por esse ângulo, não fala apenas de um evento histórico, mas de um processo interior. A manjedoura não é apenas um cenário externo. Ela representa o estado da alma quando está vazia de certezas, de orgulho, de ilusões de controle. É nesse espaço simples e desprotegido que algo novo pode nascer. Por isso, o verdadeiro Natal não acontece no excesso, mas no recolhimento. Não acontece no barulho, mas no silêncio. Não acontece na satisfação plena, mas na espera. A luz interior não se manifesta quando estamos cheios de nós mesmos. Ela surge quando reconhecemos nossa própria noite. Essa é uma inversão radical da lógica comum. O mundo moderno associa luz a sucesso, força, visibilidade. As tradições antigas associavam luz à consciência. E consciência nasce quando somos capazes de atravessar a escuridão sem fugir dela. O Natal, então, não é a celebração de uma vitória imediata. É a celebração de um começo frágil. Um início pequeno, quase invisível, mas carregado de potencial. Assim como uma semente enterrada na terra escura, a luz nasce escondida antes de crescer. Talvez seja por isso que o símbolo do nascimento seja tão poderoso. Não se trata de um Deus descendo do céu em glória absoluta, mas de uma luz que aceita nascer dentro das condições humanas, vulnerável, dependente, silenciosa e, justamente por isso, transformadora. O verdadeiro significado do Natal começa a se revelar aqui, não como promessa de que a escuridão desaparecerá para sempre, mas como a certeza de que, mesmo dentro dela, algo pode nascer. Algo que não grita, não impõe, não domina, apenas ilumina. E essa luz, segundo todas as tradições profundas, não vem de fora para nos salvar. Ela desperta por dentro, quando o inverno da alma se torna fértil o suficiente para acolhê-la. Quando o nascimento da luz é compreendido apenas como um evento externo, o Natal se reduz a uma lembrança distante. Mas quando esse nascimento é visto como um processo interior, ele se transforma em um espelho. A história deixa de falar apenas de algo que aconteceu e passa a falar de algo que acontece, sempre que o ser humano atravessa sua própria noite. Nas tradições espirituais mais antigas, o nascimento do divino nunca ocorre fora do homem. Ele acontece dentro. O mito serve como linguagem simbólica para expressar aquilo que é vivido no interior da consciência. Por isso, a criança luminosa do Natal não é apenas um personagem histórico. Ela é um arquétipo. Representa o surgimento de um novo nível de percepção, uma nova forma de olhar para si, para o outro e para o mundo. Esse nascimento interior não ocorre quando a vida está organizada, estável ou confortável. Ele acontece quando estruturas antigas já não sustentam mais a existência. Quando crenças se esgotam. Quando respostas prontas deixam de funcionar.
quando o indivíduo se vê diante de limites que não pode mais ignorar. É nesse momento que a alma se torna semelhante à terra no inverno, aparentemente estéril, mas secretamente fértil. O Natal, sob essa leitura, não celebra a negação da dor, mas a possibilidade de sentido dentro dela. A luz não surge para apagar a noite imediatamente, ela surge para ensinar a caminhar dentro dela. Por isso, o nascimento acontece à noite. Por isso os pastores estão acordados. Por isso o céu se abre em silêncio. Tudo aponta para um estado de vigília interior. Os pastores, aliás, não são escolhidos ao acaso. Eles representam aqueles que vivem à margem do poder, da sofisticação e da autoridade religiosa. São figuras simples, acostumadas ao escuro, ao frio, à espera. São aqueles que sabem reconhecer pequenos sinais. A luz se revela primeiro a quem não está distraído com o excesso, mas atento ao essencial. Isso revela uma lei simbólica profunda. A luz interior se manifesta primeiro àqueles que aprenderam a escutar o silêncio, não aos que dominam discursos, mas aos que suportam a noite sem fugir dela. Não aos que exigem respostas imediatas, mas aos que permanecem abertos ao mistério. Os reis magos, por sua vez, representam outro aspecto desse mesmo processo. Eles são buscadores, observadores do céu, leitores de sinais. Caminham longas distâncias guiados por uma estrela, não por certezas, mas por intuição. Eles não sabem exatamente o que encontrarão. Apenas sentem que algo nasceu e precisa ser reconhecido. A estrela não é apenas um fenômeno celeste. Ela simboliza o ponto de orientação interior que surge quando a consciência começa a despertar. Não ilumina todo o caminho, apenas indica a direção. Segui-la exige movimento, risco e abandono de zonas conhecidas. A luz não chama para permanecer onde estamos, chama para caminhar. Assim, o Natal se revela como um mapa simbólico do despertar humano. Primeiro, a noite. Depois, a espera. Em seguida, o nascimento silencioso da luz. Por fim, o reconhecimento, por aqueles que estavam atentos, disponíveis e dispostos a caminhar. Esse processo não acontece uma única vez. Ele se repete ao longo da vida, sempre que algo em nós precisa morrer, para que outra coisa possa nascer. Sempre que atravessamos perdas, rupturas ou crises que nos despem de ilusões antigas. Sempre que somos forçados a recomeçar por dentro. O Natal, então, deixa de ser uma data fixa e se torna um estado de consciência. Ele acontece sempre que a alma, cansada da escuridão, não se fecha, mas se abre. Sempre que, em vez de endurecer, ela se torna manjedoura, simples, vazia, disponível. É nesse espaço que a luz interior encontra lugar para nascer. À medida que o símbolo do nascimento da luz interior se aprofunda, o Natal começa a revelar uma verdade ainda mais exigente. A luz que nasce não vem para nos poupar do mundo, vem para nos transformar dentro dele. O nascimento não encerra o processo, ele o inicia. A criança não permanece criança, ela cresce. E crescer, simbolicamente, significa confrontar a realidade, enfrentar o sofrimento e atravessar o peso da existência consciente. É por isso que, logo após o nascimento, a narrativa já anuncia o risco. A luz recém-nascida é ameaçada. O poder estabelecido se sente inquieto. Herodes teme. O novo sempre assusta o antigo. Toda consciência nascente representa perigo para estruturas que se sustentam na repetição, no medo e no controle. O mito deixa claro: despertar não é seguro. A luz precisa ser protegida até adquirir força suficiente para sustentar-se sozinha. Essa dinâmica não pertence apenas à história sagrada. Ela se repete no interior de cada ser humano. Sempre que uma nova percepção surge, ela é frágil. Basta um hábito antigo, uma crença herdada,
ou uma pressão externa para sufocá-la. Por isso, muitas tradições falam da necessidade de recolhimento após o despertar. A luz recém-nascida precisa de silêncio para crescer. O exílio da Sagrada Família, nesse sentido, não é apenas um deslocamento geográfico, é um símbolo profundo. O despertar interior muitas vezes exige afastamento, não necessariamente físico, mas psicológico e espiritual. A consciência nascente precisa se proteger do ruído do mundo até que encontre sua própria base. Fugir não é covardia, é sabedoria simbólica. O Natal, então, não fala apenas de nascimento, mas de responsabilidade. Uma vez que a luz nasce, ela exige cuidado. Não pode ser abandonada à força das distrações, nem exposta cedo demais às exigências externas. O processo de amadurecimento espiritual não ocorre sob holofotes. Ele acontece na sombra, na paciência e na continuidade. Essa é uma das razões pelas quais o Natal verdadeiro costuma ser silencioso por dentro, mesmo quando o mundo ao redor está barulhento. A luz interior não compete com o ruído. Ela o atravessa. Ela não se impõe. Ela se mantém. E apenas quando amadurece, começa a irradiar naturalmente. Com o tempo, essa luz deixa de ser apenas uma experiência íntima e passa a transformar a forma como o indivíduo se relaciona com o mundo. O nascimento interior modifica escolhas, valores, prioridades. Aquilo que antes parecia essencial perde força. Aquilo que antes era ignorado ganha centralidade. O olhar se torna mais atento, mais compassivo, mais lúcido. É aqui que o Natal se conecta com a ideia de encarnação. A luz não permanece isolada no interior. Ela precisa se manifestar no cotidiano. Encarnar significa permitir que a consciência recém-nascida atravesse gestos, palavras, relações e decisões. A espiritualidade deixa de ser conceito e se torna prática. Por isso, o verdadeiro nascimento da luz interior não produz fuga do mundo, mas presença mais profunda nele. Não gera negação da matéria, mas responsabilidade diante dela. A luz não anula a condição humana, ela a ilumina. E iluminar não significa eliminar sombras, mas torná-las visíveis. Esse é um ponto essencial do símbolo natalino. A luz não vem destruir a noite. Ela vem habitá-la. Caminhar com consciência em um mundo imperfeito é o verdadeiro desafio espiritual. O Natal não promete um mundo sem dor, mas uma nova maneira de atravessá-la. E assim, a criança luminosa cresce dentro do homem, não como milagre instantâneo, mas como processo contínuo. Um processo feito de quedas, aprendizados, retornos e amadurecimento. A luz interior não exige perfeição, exige fidelidade ao próprio despertar. À medida que a luz interior amadurece, algo silencioso começa a acontecer. O olhar do homem se transforma. Não porque o mundo tenha mudado, mas porque a consciência passou a enxergá-lo de outra forma. O Natal, nesse ponto, deixa de ser apenas o nascimento da luz e passa a ser o aprendizado de como viver com ela acesa. A luz interior não se manifesta como êxtase permanente, nem como alegria constante. Ela se manifesta como discernimento, como capacidade de ver com mais clareza aquilo que antes confundia. Ver o próprio medo sem ser dominado por ele. Ver a própria sombra sem se identificar com ela. Ver o outro sem reduzir sua complexidade a rótulos simples. Essa lucidez é uma das formas mais profundas de luz. Por isso, em muitas tradições espirituais, a iluminação não é descrita como fuga da dor, mas como ampliação da consciência dentro dela. A luz não retira o sofrimento do mundo. Ela impede que o sofrimento seja vivido às cegas. O Natal, visto assim, não promete salvação mágica, mas maturidade espiritual. Essa maturidade traz consigo uma mudança radical na relação com o tempo. A pressa diminui,
A ansiedade perde força. O presente deixa de ser apenas um ponto entre passado e futuro e passa a ser vivido como espaço de presença. É como se a luz interior ensinasse a alma a habitar o agora sem medo. É nesse estágio que o símbolo da estrela retorna com um novo significado. Ela não guia mais apenas até o nascimento. Agora, orienta o caminho da vida. A consciência desperta não elimina a noite, mas aprende a caminhar com referência. A estrela não afasta o deserto. Ela torna possível atravessá-lo. O Natal, então, se revela como um chamado à responsabilidade interior. Não basta reconhecer a luz, é preciso sustentá-la. Não basta sentir. É preciso viver de acordo com aquilo que foi percebido. Esse é o ponto em que muitos se afastam do processo, porque viver com consciência exige escolhas difíceis, rupturas silenciosas e, muitas vezes, solidão. A luz interior incomoda estruturas internas antigas, questiona hábitos, desmonta justificativas, revela incoerências. Por isso, nem sempre ela é bem-vinda. Muitas vezes, o homem prefere a segurança da inconsciência ao risco da lucidez. É mais fácil repetir padrões do que transformá-los. Mais confortável obedecer do que compreender. Mas o símbolo natalino insiste: a luz nasceu. E uma vez que nasceu, não pode ser ignorada sem custo. A consciência desperta cobra coerência, cobra verdade, cobra alinhamento entre aquilo que se percebe e aquilo que se vive. Esse é o preço silencioso do Natal interior. Por outro lado, é também nesse ponto que algo profundamente humano emerge: a compaixão. Quando a luz se estabiliza, o olhar se torna menos rígido. O julgamento perde dureza. O outro deixa de ser visto como inimigo ou obstáculo e passa a ser reconhecido como alguém em sua própria travessia. A luz interior amplia a empatia porque reconhece a noite que todos carregam. Essa compaixão não é sentimentalismo, é lucidez afetiva. É compreender que cada ser humano está atravessando seu próprio inverno, esperando, consciente ou inconscientemente, o nascimento de algo novo dentro de si. O Natal deixa de ser um evento individual e passa a ser um movimento coletivo, ainda que silencioso. Assim, a luz que nasceu na manjedoura simbólica da alma começa a irradiar para fora, não como discurso, mas como presença, não como imposição, mas como exemplo. A luz verdadeira não convence, ela inspira. Não exige, ela revela possibilidades. E talvez seja essa a maior transformação operada pelo Natal interior. Ele não muda o mundo imediatamente, mas muda a forma como alguém habita o mundo. E quando isso acontece, algo sutil, porém poderoso, começa a se espalhar. No fim, o verdadeiro significado do Natal não está na data, nem nos símbolos externos, nem nas tradições repetidas ano após ano. Ele está na experiência silenciosa que atravessa o tempo e continua acontecendo dentro de cada ser humano. O Natal não é apenas algo que se celebra, é algo que se atravessa. Ele acontece quando a alma, cansada da própria escuridão, não endurece, mas se abre. Quando, em vez de fugir da noite, aprende a escutá-la. Quando reconhece que a ausência de sentido não é fracasso, mas preparação. Porque tudo o que nasce de verdade nasce no escuro, no recolhimento, no silêncio que antecede o movimento. A luz interior não chega como resposta pronta. Ela chega como presença. Não elimina o mistério, ensina a caminhar com ele. Não promete proteção contra a dor, oferece consciência para atravessá-la. O Natal, nesse sentido, não é negação da condição humana, mas sua transfiguração. Talvez seja por isso que essa história atravessou séculos sem perder força. Porque ela não fala apenas de um nascimento antigo, mas de um processo eterno. O inverno sempre retorna, a noite sempre se alonga, a dúvida sempre visita.
e ainda assim, algo insiste em nascer. Quando compreendido dessa forma, o Natal deixa de ser uma comemoração exterior e se torna um gesto interior. Um gesto simples, mas profundo. Criar espaço para que algo novo possa surgir dentro de nós. Tornar-se manjedoura. Tornar-se silêncio. Tornar-se espera. E talvez o mais importante seja lembrar que a luz não nasce para brilhar sozinha. Ela nasce para aquecer, para orientar, para revelar caminhos no escuro. A verdadeira luz não grita, ela permanece. E onde ela permanece, algo começa a se transformar. Assim, o Natal não é o fim de um ciclo, mas o início de um compromisso. Um compromisso com a consciência, com a presença, com a lucidez diante da própria vida. Um compromisso silencioso de não apagar a chama quando o mundo escurecer novamente. Porque o inverno sempre volta. Mas a luz, uma vez reconhecida, nunca desaparece por completo. Ela pode se recolher, pode enfraquecer, pode parecer distante, mas permanece viva, aguardando ser novamente acolhida. E talvez esse seja o convite mais profundo do Natal. Não esperar que a luz venha de fora, mas lembrar que ela já habita dentro, silenciosa, paciente, esperando apenas que o coração esteja pronto para recebê-la.